História da reconquista cristã da Península Ibérica. Em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente caiu definitivamente nas mãos dos povos germânicos quando o último imperador romano Rômulo Augusto foi removido do cargo por Odoacro, rei dos Érulos. As migrações pacíficas de germânicos ao Império Romano ocorreram entre os séculos 2 e 3, já as invasões violentas destes povos aconteceram entre os séculos 4 e 5, e foram provocadas pelo avanço dos povos hunos, guerreiros vindos da Sibéria e da Ásia Central. Nos territórios em que os germânicos habitavam, os germânicos foram empurrados para as fronteiras do Império Romano, o que ocasionou a queda deste. Após a queda do Império Romano do Ocidente, foram estabelecidos diversos reinos germânicos, como por exemplo o Reino Anglo-Saxônico, o Reino dos Visigodos, o Reino dos Ostrogodos, o Reino dos Vândalos, o Reino dos Francos, o Reino dos Burgúndios, o Reino dos Lombardos, o Reino dos Suevos, o Reino dos Érulos, o Reino dos Gépidas, o Reino dos Alanos, entre outros. Destes, o primeiro reino a se converter ao cristianismo foi o dos francos, quando o rei franco Clovis I se converteu ao catolicismo. Em 496 d.C., Clovis foi o primeiro rei franco da dinastia Merovingia. Anos depois, os árabes do Califado Omíada chegaram à Península Ibérica no ano de 711 d.C., avançaram pelo interior e conquistaram quase toda a região, atravessaram a Cordilheira dos Pirineus, e quando tentaram se estender em direção ao reino dos francos, os árabes foram detidos pelo general e prefeito de palácio franco Colons Martel, na Batalha de Poitiers, em 732 d.C. Quase toda a Península Ibérica foi dominada pelos muçulmanos. Apenas uma pequena região montanhosa situada no norte da Espanha conseguiu resistir ao domínio árabe, as Astúrias. Nessa região conseguiram se reunir as lideranças cristãs germânicas restantes da Península Ibérica, que iniciaram, a partir de 718 d.C., a Batalha de Covadonga, a primeira vitória cristã após a conquista muçulmana. Durante mais de 700 anos, cristãos e muçulmanos lutaram pelo controle do que hoje são os territórios de Portugal e Espanha. Foram sendo criados novos reinos, como os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Os reis de Castela, durante o século XII, deram de presente ao nobre Henrique de Borgonha o condado portucalense, que ganhou independência de Leão e Castela, sob a liderança do filho de Henrique de Borgonha, chamado Afonso Henrique. Mais tarde, haveria a Revolução de Enves em Portugal, quando o último rei da dinastia de Borgonha morreu sem deixar herdeiros. Também nessa época, houve em Portugal a Batalha de Aljubarrota, na qual os reinos de Castela, Leão, Aragão e Navarra invadiram Portugal e foram derrotados pelas forças portuguesas.